Era 1993. O Brasil ainda lambia as feridas deixadas pelo escândalo Collor e pelo todo-poderoso PC Farias. A população estava descrente, o Congresso desacreditado, e ninguém imaginava que o próximo escândalo já estava sendo cozinhado dentro da própria Câmara dos Deputados. Um grupo de parlamentares discretos, apagados, sem protagonismo político, operava um esquema milionário. Eles não tinham ministérios, não estavam na TV, não davam entrevistas, mas eram perigosos e ficaram conhecidos como os anões do orçamento. O apelido não tinha nada a ver com altura, era porque no jogo político eles eram pequenos, mas nas maracutaias eram gigantes. Eles descobriram uma mina de ouro onde quase ninguém olhava: o orçamento da União. Ali, nas entrelinhas das leis orçamentárias, eles enfiavam emendas que desviavam milhões de reais para prefeituras fantasmas, convênios inexistentes e obras superfaturadas que nunca saíam do papel. E tudo parecia funcionar perfeitamente, porque no fundo ninguém fiscalizava nada. Era o paraíso da corrupção, escondido, técnico, burocrático, um lugar onde só quem conhecia bem o sistema conseguia roubar sem deixar rastros. Mas tinha um detalhe que ninguém considerou. Tinha gente anotando tudo. José Carlos Alves dos Santos, técnico da Comissão de Orçamento, quieto, metódico, invisível. Mas ele sabia de tudo. Quem recebia, quanto recebia, por onde passava e para onde ia. E um dia, ele cansou e decidiu contar. O depoimento dele abriria uma verdadeira caixa de Pandora. E o que estava lá dentro era mais sujo do que qualquer um podia imaginar. Mas antes da bomba explodir, a gente precisa voltar alguns passos e entender como, afinal, funcionava o esquema das emendas fantasmas. Para entender o tamanho da roubalheira, você precisa conhecer o coração do esquema: as emendas parlamentares. Todo ano, os deputados têm direito a sugerir onde o governo deve gastar parte do dinheiro público. Isso, em teoria, serve para levar recursos para cidades pequenas, obras locais, saúde, educação. Na prática, virou um balcão de negócios. Os anões usavam suas emendas para mandar milhões para cidades escolhidas a dedo. Só que essas cidades muitas vezes nem sabiam que tinham recebido dinheiro. Ou sabiam, mas fechavam os olhos, porque o dinheiro já tinha dono antes mesmo de sair do caixa. Funcionava assim: o deputado criava uma emenda direcionando verba para uma determinada prefeitura ou ONG amiga. A emenda era aprovada no meio de milhares de outras, sem chamar atenção. O dinheiro era liberado. Parte ficava com o prefeito, outra parte voltava para o deputado em forma de propina. E a obra, se fosse feita, era superfaturada. Se não fosse, ninguém cobrava. Tudo isso com carimbo oficial, papel timbrado e dentro da lei. Era o crime perfeito, disfarçado de burocracia. E aí entra o José Carlos, o técnico que viu tudo acontecer de perto. Ele não era político, não ganhava nada com o esquema, mas trabalhava todos os dias ao lado dos deputados da Comissão de Orçamento. E aos poucos, foi juntando as peças do quebra-cabeça: nomes, datas, valores, contas bancárias, empresas de fachada. Ele via os mesmos deputados repetindo o mesmo padrão, ano após ano, e guardava tudo. Até que, em 1993, o caldo entornou. José Carlos estava prestes a ser demitido. E ele sabia que, se saísse calado, seria só mais um. Mas se falasse, podia virar manchete. E ele falou. O técnico protocolou uma denúncia de mais de 500 páginas. E foi pessoalmente à CPI do orçamento entregar tudo. Ali, diante de uma sala lotada, gravadores ligados e câmeras apontadas para sua cara, ele revelou o que ninguém queria ouvir. Deputados estão vendendo emendas no orçamento da União. É um esquema, é generalizado, e eu tenho provas. Naquele momento, o Brasil todo entendeu. A corrupção não era um desvio, era um sistema. E os anões estavam sentados no centro do poder. Quando José Carlos entregou aquele dossiê bombástico, o Congresso não teve escolha. Precisou abrir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Era o mínimo. A opinião pública estava em chamas. Os jornais estampavam manchetes com nomes de deputados.
e os brasileiros queriam cabeças rolando. Só que ninguém esperava o que viria a seguir. Logo nas primeiras semanas, a CPI já tinha provas de desvio de milhões de dólares. E o mais chocante, não era uma operação isolada de 1 ou 2 deputados. Era uma quadrilha organizada, com tabelas de porcentagem, operadores, prefeitos cúmplices e empresas fantasmas. E os apelidados anões do orçamento eram pequenos só no nome, porque quando se abria o extrato bancário, eles tinham movimentações maiores que muitos ministros. Um deles comprou 19 carros em 2 anos. Outro tinha mais imóveis do que cidades em seu estado. E um terceiro mandava o dinheiro para fora do Brasil, usando contas em paraísos fiscais. A CPI começou a chamar os deputados para depor. Alguns tremiam, outros choravam. E teve quem tentou posar de santo, dizendo que era tudo invenção da oposição. Mas os documentos falavam mais alto. As notas frias, os cheques compensados, os áudios, as ligações telefônicas. Era impossível negar. O escândalo virou prioridade nacional e os nomes começaram a vazar. Um por um, os anões foram sendo identificados. A imprensa os apelidava com ironia, os milionários da moralidade. Mas o ponto mais dramático ainda estava por vir. Um dos envolvidos preferiu morrer a depor. Outubro de 1993. A CPI dos anões está a 1000. Os nomes dos deputados já não são mais segredo. E os partidos começam a sentir o cheiro de pólvora. PFL, PMDB, PRN, PSC, BDS, PSDB, PTB e por aí vai. Quase todas as siglas grandes da época estavam com algum nome envolvido. Ninguém podia levantar o dedo sem correr o risco de ver seu telhado ruir. O deputado João Alves, do PFL, já era o símbolo do escândalo. Dizia que tinha ficado rico porque jogava na loteria. Detalhe, ele ganhou 201 vezes. Nem Deus acreditaria nisso sem rir. Genebaldo Correia, também do PFL, foi flagrado tentando chantagear colegas e acabou caindo com escutas telefônicas pesadas. José Geraldo Ribeiro, do PMDB de Minas Gerais, foi chamado para depor. Estava acuado, nervoso. Dias depois, foi encontrado morto em casa, tiro na cabeça. Ao lado, uma carta que dizia: "Não sou culpado, mas não suporto a humilhação." Foi o primeiro suicídio político do escândalo e deixou o Congresso em estado de choque, mas mesmo com o cadáver no chão, a máquina continuava. A CPI descobriu uma lista com 40 parlamentares beneficiados com emendas superfaturadas. E não era só desvio de dinheiro, era uma engenharia criminosa. O deputado mandava a verba para a cidade X. O prefeito da cidade superfaturava a obra. Uma empresa de fachada realizava, ou não, a construção. E o dinheiro era devolvido em forma de comissão. Era o orçamento público virando Pix na conta de político. E quando a CPI apertou o cerco, os donos do Congresso, os figurões que mandavam nos partidos, começaram a reagir. Tentaram desacreditar o relator, negociaram bastidores e jogaram pesado nos bastidores para evitar que o relatório final recomendasse a cassação de mandato dos deputados. Mas não adiantou. Em novembro, o relatório saiu. 18 deputados denunciados formalmente. A recomendação: cassação de mandato, devolução de dinheiro e processos criminais. Mas o Congresso ainda ia mostrar que sabia proteger seus filhos. Dezembro de 1993. O Brasil inteiro acompanhando. A CPI dos anões do orçamento termina com o relatório mais bombástico da década. 40 deputados suspeitos. 18 recomendados para cassação. Bilhões desviados. Mortes, chantagens e provas incontestáveis. Parecia que, enfim, alguém ia pagar. Mas aí, meu camarada, começou o verdadeiro jogo político, o da autoproteção. Caçaram só 6. Isso mesmo. Dos 18 deputados denunciados, só 6 perderam o mandato. O resto renunciou antes da votação para não ser cassado. E sabe o que isso significava? Continuavam com os direitos políticos intactos, em alguns casos com aposentadoria garantida. E claro, sem devolver um centavo. E a justiça andou a passos de tartaruga. Alguns processos ficaram anos no limbo, outros prescreveram.
E teve quem voltasse depois como se nada tivesse acontecido. O próprio João Alves, o sortudo da loteria, fugiu da cassação e passou o resto da vida em casa, com aposentadoria como ex-deputado. Genebaldo Correia voltou à política em 2002. Foi eleito deputado federal de novo, como se o escândalo nunca tivesse existido. Paulo César Farias, o caixa do Collor, que também se enroscou nisso tudo, acabaria morto anos depois, misteriosamente, numa casa de praia. O caso dos anões virou símbolo de um Brasil que investiga, denuncia, escandaliza, mas não pune. E quem paga a conta? Adivinhe, é você, meu camarada. Porque aquele dinheiro todo, desviado em obras fantasmas, saiu do SUS, da educação, da infraestrutura, da vida real da gente. O sistema não falha, ele se protege. Se você curtiu essa série, compartilha, comenta, manda pra geral. E se prepara, porque tem mais podridão da política vindo por aí.